texto que já lemos em parte durante a liturgia, mas leremos uma porção um pouco maior e seremos moldados também, né, pela palavra de Deus a partir desta porção. Que o Senhor nos ajude a mantermos a voz até o fim. Então, Efésios capítulo 2. Eu vou pedir que a igreja, apesar de que nós temos várias versões, não é? Várias versões. Bom, então eu vou pedir que um irmão, João, pode fazer essa leitura para mim, por favor, para nós, do verso 1 ao verso 10, por favor. Efésios capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém. Podem tomar assento. Bom, irmãos, sola Escritura foi o primeiro sermão, o fundamento da fé cristã, a Escritura Sagrada. Somente Cristo, ou solos Cristos, né? A centralidade da cruz de Cristo foi o que nós vimos na semana passada. E hoje, então, sola gratia, ou somente a graça. E essa frase que segue, que está no boletim de vocês, ela faz parte, ela foi uma frase, uma ideia do próprio Lutero, o artigo pela qual a igreja se mantém de pé ou cai, né? Somente a graça, somente a graça. Meus irmãos, talvez uma das grandes dificuldades de muitos entenderem a graça de Deus, ou sobre a graça de Deus, ou até mesmo aceitar a graça de Deus, trata-se de uma dificuldade anterior à doutrina ou à ideia da graça. Veja, é muito bonito, nós ouvimos, né, aqui e acolá sobre graça, é muito difícil, não vou dizer que não tem, quando tem a coisa é feia, é muito ruim, mas é muito difícil você não ter uma igreja cristã que fale sobre graça e sobre a graça de Deus. Eu disse que quando não tem é muito ruim, porque assim, se você já tem ambientes que falam da graça, mas parece que não compreenderam muito bem a graça, imagine ambientes que não falam da graça. Uma pessoa que gosta de mandar alguns vídeos, eu não sei se é para me fazer rir ou para me irritar, certos vídeos sobre certas realidades do meio chamado, até para chamar de evangélico é difícil, mas enfim, eu vi alguns vídeos essa semana e hoje, né, que eu falei, gente, não é possível, é um negócio assim muito doido, em que eu brinquei com essa pessoa, olha, o que a gente vê aí, na verdade, é um poço de doenças psicológicas,
né? Mas um ambiente como esse, um ambiente que tem na sua placa, sabe, Jesus, na placa de entrada. Mas veja, Jesus numa placa não significa coisa alguma, são 5 letras apenas, né? Jesus. Então o nome Jesus numa placa de um prédio, necessariamente não significa nada. Mas porque talvez grande dificuldade em aceitar a graça, até mesmo quando se fala da graça, mas quando você propõe a pessoa a levar a doutrina da graça, ou a ideia da graça, até as suas últimas consequências. E quais seriam então as últimas consequências da ideia da graça? E aqui talvez já dando um grande spoiler de todo o sermão. As últimas consequências da doutrina da graça é de fato olhar para o Senhor, Deus Trino, e sorrir, sabendo que não há absolutamente nada da parte dele contra você. O nosso problema é que nós continuamos e continuamente andamos em desconfiança em relação a esse Deus que é gracioso. Muitas vezes por não entender bem a doutrina da graça, outras vezes nós entendemos aqui, mas não desceu para cá. E talvez esse possa ser um grande problema, né? Talvez por fazermos parte de uma cultura ocidental e tudo mais, onde aprendizado, né, na nossa cultura é assim, é uma cadeira, né, uma sala de aula, eu ia falar quadro negro, mas isso revela a idade, né? Mas um lugar para você escrever, e você tem então em teoria aquilo ali, enquanto que a maneira oriental de um profundo aprendizado, e não podemos esquecer nunca que a fé cristã, ela sai de dentro do que é chamado de judaísmo, que é uma religião oriental. Então a fé cristã, ela também é oriental, e a ideia da fé cristã não se trata de algo que fica aqui, mas é algo que se torna prático. Mas como que se torna prático? Porque alcançou morada aqui. Talvez uma coisa que a gente sempre esquece, não é? Eu me lembro de tocar nisso no domingo passado. Nós esquecemos que o coração é de fato, e biblicamente é, o grande centro do seu ser. É o que a Bíblia vai chamar de coração. Então, quando nós tomamos qualquer ação, qualquer atitude, qualquer decisão, esta decisão, ela nunca sai daqui. Aparentemente sai daqui, mas ela não saiu daqui. O que te levou a se mover a alguma coisa, raras são as vezes que você se moveu a alguma coisa, simplesmente porque aqui era certo. Nós somos levados a tomar atitudes na vida, porque o nosso coração foi cativado, de alguma forma, para aquela decisão. E aí, novamente, então, como eu estava dizendo, onde se encontra a dificuldade em aceitar a doutrina da graça? Se encontra na dificuldade de honestamente olhar para o seu próprio coração e de forma nua e crua perceber a realidade de quem você é, tanto antes da conversão quanto depois da conversão, porque ainda tem esse detalhe, ainda há esse detalhe. Quem é você depois da conversão? Depois da conversão. E reticências aqui, se é que você realmente é convertido. Porque me parece que também é algo que a gente precisa estar sondando o tempo todo a partir do todo da Escritura. Quem eu sou e qual o meu relacionamento com o Senhor. Porque um relacionamento com o Senhor precisa necessariamente desembocar em certas questões visíveis, perceptíveis. E veja, isso não é uma contradição à doutrina da salvação pela graça, mediante a fé, e que é somente pela graça, mas na verdade é talvez uma paráfrase de Tiago, a fé sem obras é morta, onde muitos interpretam errado esse texto, entendendo que, portanto, eu preciso ter obras para de fato provar que tenho, para de fato ter a fé para a salvação, e não é isso que Tiago está falando.
não é isso que Paulo fala, não é isso que Pedro fala, não é isso que Jesus fala, não é isso que a palavra em momento nenhum fala. A palavra vai dizer que alguém que teve o coração cativado por um Deus que é bom e santo, necessariamente conduzirá a sua vida de uma maneira em que você olhe para ele e fala, tem alguma coisa diferente com esse cara. Por que que você age diferente? Por que que você é diferente? Né? Nós sabemos a resposta, porque o nosso coração foi cativado. Mas talvez uma pergunta, talvez um grande desafio para a gente, aqui já começando o sermão, qual foi a última vez que alguém perguntou para você, por que que você é diferente? O que te leva a ser diferente? Irmãos, uma outra realidade também, é que tanto não cristãos quanto cristãos, parece que tem um consciente coletivo, que muitos acham que estão salvos, por exemplo, por bom comportamento. Então assim, sou um cristão, é uma pergunta que eu já fiz para alguns aqui, o que te faz ser cristão? O que te faz ser crente? A resposta para essa primeira pergunta, para quem é cristão, é bem simples, né? A pessoa vai dizer, Jesus. Amém, irmãos? Sim, Jesus. Jesus me faz ser cristão, Jesus me fez ser cristão. Não foi nenhuma outra coisa que cativou meu coração a ponto de me fazer ter um discernimento mais fino do certo e errado e querer optar pelo certo, mesmo que eu ainda tenha inclinações para o erro. Jesus. Mas a segunda pergunta que eu faço alguns erram, que é o que te mantém cristão. E muitos vão dizer, por exemplo, o fato de que eu obedeço o que o pastor manda, ou eu obedeço as regras da igreja, ou qual é aquela porcentagem que o MEC exige para o cara ser aprovado na escola, sem falta? 75%? 75%? Então é porque eu tenho 75% de presença nos cultos da igreja, então o MEC divino me passa, pessoas que realmente acreditam que por exercerem bom comportamento, e o detalhe é que quando ainda tem isso, pensam em bom comportamento, gente, eu não sei se você já pensou assim algum dia, eu já pensei assim, antes de conhecer as doutrinas da graça de Deus, mas eu já pensei assim, e eu não sei com vocês, mas comigo era assim, se eu tenho que ter um bom comportamento, eu preciso ter um nivelamento, preciso me nivelar. E por quem que eu me nivelo? Sei lá, pelo Marcinho VP, não sei nem se esse cara ainda está vivo, Fernandinho Beiramar, eu me nivelo por alguém que eu olho e digo, cara, eu sou superior a ele, né? Então assim, enquanto eu for superior a A, B ou C da minha rua, ou da minha parentela, sabe, aquele meu primo, enquanto eu tiver um comportamento acima da média, sendo ele a própria média, eu estou agradando a Deus e eu continuo sendo cristão, né? É muito engraçado que quando as pessoas pensam dessa maneira, eles nunca pensam assim, ok, se eu tenho que estar numa média para ser aceito por Deus, então vamos para o padrão perfeito, que é Jesus. Ninguém pensa assim, né? Jesus. Bom, se pensasse assim, pelo menos já estaria fazendo um bom negócio, porque o cara ia falar, cara, eu não estou na média, eu não entro, não passo. Talvez a pessoa teria um choque de realidade. Muitos vão pensar então, o que é ser cristão? Você já se perguntou o que é ser cristão? Porque alguns vão responder, ser cristão é, 3 pontinhos, o que vem na sua mente? Ser cristão é, muitos vão dizer, ser uma boa pessoa. E sendo uma boa pessoa, logo, e veja, porque para eu ser uma boa pessoa, eu tenho que me esforçar, né? Aí você pensa, nossa, como o cara é humilde, né? Ele fala, caramba, o cara está dizendo que ele tem que se esforçar para ser uma boa pessoa, porque então ele realmente é muito mal. Mas é exatamente o contrário.
quando eu digo que eu tenho que me esforçar, é para dizer o seguinte: veja como eu tenho mérito. Porque é difícil, mas e meu irmão, tu caiu, você desviou, você vacilou, olha para mim, tem que se esforçar mais, e com esse meu esforço, inclusive, Deus vai me recompensar por isso. Outros vão dizer que ser cristão é ser membro de igreja, porque foi batizado, porque toma ceia, e por aí vai. O apóstolo Paulo, então, aqui, ele vai, nesse trecho, eu acho que um dos trechos talvez mais bonitos, e entre os reformados, né, um dos trechos mais conhecidos da palavra. E enquanto eu estudava esse texto, inclusive, eu falei assim, cara, quase que dá para pregar os 5 solas aqui, quase que dá, praticamente dá, para pregar os 5 solas aqui, né? Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, glória somente a Deus. Está tudo aqui, está tudo aqui. A primeira coisa, então, que a gente tem que entender, ou levar alguém a entender sobre a realidade da vida, da própria vida, é a seguinte: que do verso 1 ao verso 3, o apóstolo Paulo está pontuando algo que todo ser humano tem em comum. Todo ser humano tem em comum. Irmãos, o nosso texto, então, ele começa assim. É um texto padrão. Quem estiver lendo na NVI não vai estar assim. Mas o texto padrão está assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Só que, irmãos, alguns professores, exegetas até vão brincar com isso, porque o pessoal brinca dizendo o seguinte: muito provavelmente o tradutor do texto, ele ficou tão ansioso, tão com o coração pesado com a afirmação do verso 1, 2 e 3, que ele começa, o tradutor começa no verso 1 com uma sentença que na verdade só está no verso 5. Então, no texto original não existe Ele vos deu vida, porque Ele vos deu vida está no verso 5. Paulo começa no original assim: ele discorreu no capítulo 1 sobre o Deus Trino e a ação desse Deus a partir do Espírito e em Cristo, tá? Ele ora, então do verso 15 em diante, ele vai fazer uma oração, e ele começa então a apontar, a fazer um apontamento para que a doutrina da graça de Deus seja aceitável, seja clara. Qual é a realidade humana? Vocês estavam, eu já estou me adiantando aqui, na verdade, por ele estar usando o passado, mas é a realidade humana. Ele está falando então com os cristãos de Éfeso, Paulo está falando com todos os cristãos, mas de uma certa forma ele vai englobar toda a humanidade aqui. Qual é a realidade da humanidade? Mortos em delitos e pecados, mortos espiritualmente. A ideia é assim: você tem consciência que toda a humanidade está espiritualmente, como toda a humanidade anda, o padrão do ser humano é dar passos em falso, sabe? Você já virou seu pé? É um negócio horrível. Você está andando e o pé de repente vira, né? E você desequilibra, alguns chegam a cair. A ideia é que a condição da existência humana é seres que vivem continuamente dando passos em falsos, andando de maneira vacilante. E andar de forma vacilante é a própria condição e definição da existência humana. Isto são vocês. No caso, Paulo já está falando eram, porque ele está falando com o crente. Mas a humanidade como um todo é isso. Se não entendermos o verso 1, 2 e 3, você não aceitará a graça, o amor e a soberania de Deus. Isto é o ser humano, tá? Diferente do que alguns vão dizer, que o ser humano ele possui algo chamado
livre-arbítrio, onde ele tem condições espirituais de a qualquer momento que lhe for favorável, ele fazer uma opção, como que alguém que está caindo de paraquedas e o cara antes de se esborrachar puxa a cordinha, né? Só que a palavra de Deus, ela vai pontuar que a salvação propiciada pelo próprio Deus, oferecida pelo próprio Deus, é um milagre, não uma decisão humana, porque o ser humano está morto espiritualmente. O que significa isso? Veja, eu vou fazer um esforço fenomenal, extraordinário, para não transformar o sermão num estudo, tá bom? Então, vamos comigo, vem comigo. Deus é Espírito, sim, ok? Essa é a constituição do próprio Deus. Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade, porque essa é a própria condição de Deus. Só que Deus, ele decide criar uma imagem de si próprio, uma imagem pessoal, e colocar essa imagem sobre a sua criação, para dominar a criação. Nós vimos isso quando vimos os primeiros capítulos de Gênesis, né? A ideia de que um rei, quando ele precisava anunciar aos outros povos que aquele território era dele, o que ele fazia? Ele mandava construir ou esculpir uma imagem, né? Está lá o rei Henrique IV, lá está lá o busto dele. Por quê? Porque aquilo ali é dele. O Senhor cria do nada, do absoluto nada, ele cria a matéria para criar todas as coisas que são constituídas de matéria. Ele cria e ele decide criar uma imagem pessoal dele para governar esta matéria. Sim, o objetivo da criação do ser humano é para a glória do Senhor, é para ter relação eterna com o Senhor para sempre, né? Sabemos que em Gênesis 3, o ser humano, ele se rebela, ele rompe com o Criador, mas Deus cria a sua imagem. É por isso que ele vai proibir que os seres humanos tentem representar Deus a partir de uma imagem construída. Deus só aceita ser representado por uma imagem. Parece meio herético falar isso, né? Mas ele encarnou. Ele só aceitou ser representado pela imagem a qual, eu espero que eu não confunda a cabeça de vocês, antes da fundação do mundo, ele decidiu que iria encarnar essa imagem. O homem, humanidade, um ser humano, ok? Mas quando ele cria esse ser humano, ele faz o ser humano, e isso vai parecer heresia também, ele cria o ser humano num certo sentido, que eu espero que vocês entendam, mais complexo do que o próprio Deus. Como assim? Deus é Espírito. O que é o homem? Espírito e complexamente matéria. Matéria. Inclusive a doutrina da encarnação, o milagre da encarnação é algo que cremos, né, é pela fé, em que um ser que é espírito, ele de fato se torna matéria como nós. Mas ele nos criou assim, espírito e matéria. Isto é o ser humano, tá bom? O que é a morte? A morte é a violenta ruptura do espírito que abandona a matéria. Isso é morte. Isso é morte. Tanto é que em velórios, né, a gente costuma dizer que o fulano não está aqui é o corpo, fulano está, se for crente, com o Senhor, se não for, não está não, com o Senhor. Irmãos, fulano está com o Senhor, e fulano está aqui, tanto que a eternidade, que vai apontar para a glória eterna desse Criador também, nessa eternidade, estes que são o povo de Deus, ressuscitarão,
o espírito voltará à matéria, mas de uma forma agora incorruptível e perfeito. O ser humano, ele só é pleno e perfeito vivo. Morto não, porque Deus não criou assim. Ok? Todos comigo? Sim. A Bíblia vai dizer que, por causa da rebelião humana contra Deus, Deus, como justa punição, decretou: aquele que pecar morrerá, o salário do pecado é a morte. Foi o que foi dito para Adão: se comer, se desobedecer, vai morrer. E nós temos então no jardim uma morte inicial, é o que chamamos de morte espiritual, que vai seguir da morte física e a morte eterna. Mas nós temos uma morte espiritual. Qual é a realidade humana então a partir de Gênesis 3? Deus é espírito? Sim. Sim? Deus está vivo? Sim. O ser humano é espírito e matéria. A matéria continua viva, caminhando a passos largos para a destruição do seu corpo, até que venha a morte física. Então, o ser humano, a matéria está viva. Mas o espírito humano está vivo? Não. É possível um espírito que está morto ter algum pré-conhecimento pessoal de um ser que é espiritual e está vivo? Por uma questão de lógica. Não. Mas é possível um ser todo-poderoso que é espírito e estar vivo ter conhecimento pessoal de um espírito que está morto? Deixa eu ilustrar para se alguém ficou com dúvida. Essa ilustração minha é meio famosa. Eu já fiz. Imagine que você um dia está passeando pela Barra da Tijuca, tá bom? E aí você vai lá na praia do PP, quem não conhece, uma praia famosa lá, e de repente tu senta para tomar uma água de coco, e um camarada que estava jogando futebol, ele senta no seu lado e fala: e aí, peixe? Romário. É possível, essa cena hipotética, é possível para você? Sim. Romário senta ali do teu lado e toma uma água de coco com você. Pode acontecer. Ou ele está passeando no New York, lá no shopping, e você o encontra. É possível? Sim. Mas é possível. Então, o Romário pode ter conhecimento de você e você ter conhecimento dele. É possível o famoso Mané Garrincha. Tem botafoguense aqui, não? Não, vocês são tudo santo mesmo, né? É possível o famoso Mané Garrincha vir a ter conhecimento da sua pessoa? Alguém tem dúvida? Gente, esse negócio de mesa branca é falso, tá? Não é possível. É possível você vir a ter conhecimento do Mané Garrincha? Completamente. Você pode falar para os seus netos sobre quem ele foi, o que ele gostava, onde gostava de comer, de jogar e tudo mais, quantas vezes casou, se gostava ou não da mulher, se batia na criança. Dá para saber. Dá para ter conhecimento. Por quê? Qual é a realidade? O Garrincha está morto e você está vivo. Deus é um Deus vivo, e o ser humano está morto nos seus próprios delitos e pecados. O ser humano está condenado a uma existência sem ter nenhum tipo de contato com um Deus que é gracioso e que é pura beleza e amor. O ser humano está condenado a isso pelas suas próprias ações. Fez sentido para vocês? Está claro isso? Está claro isso? A ideia do ser humano estar morto em delitos e pecados é literalmente um ser humano, ou a ideia, o ser humano, os seres humanos, né, todo mundo, deitados em túmulos,
todos absolutamente mortos. Todos absolutamente mortos. E quando se anuncia o poder de Deus, que transforma aquele que acredita, parece meio paradoxo isso, mas a gente vai ver isso também no texto. Mas como que ele vai acreditar se ele está morto? Como? Nós vamos ver isso no texto. Mas por enquanto guardem isso. Quando o poder de Deus é anunciado, o sujeito então recebe vida, se levanta do seu túmulo espiritual, contempla a realidade da podridão e do cheiro de carniça e de morte, em que ele vivia e tinha prazer naquele meio, percebe que muitos amigos, parentes, vizinhos ainda estão deitados ali, chafurdando no seu próprio pecado e caminhando a passos largos, com um sorriso aberto para a morte eterna. Eles estão ali. Só que você se percebe agora vivo. O seu ser parou de apodrecer, mas entrou num estado reverso, de agora se santificar, ou se renovar, ou se tornar nova criatura. E no momento seguinte, concomitante, na sequência, você contempla esse Deus que está vivo. Você olha ao seu redor e você fala: foi você que me deu vida. Para onde eu irei se eu não vou encontrar palavras de vida em outro lugar? Mas essa então é a realidade humana. É a realidade de que você nunca cumprirá a vontade de Deus, porque você não possui em si potencialidade para isso. Não é possível o ser humano cumprir por si só a vontade de Deus, porque criminoso é a sua condição, criminoso é a sua definição. E qual é a ideia de criminoso? Quando a gente entra ou olha para a lei de Deus, quando a gente olha para a lei de Deus e percebe, aquele que não cumpre uma lei é um criminoso. E se há descumprimento da lei, haverá consequência do descumprimento dessa lei. Então, todos nós, humanidade, todos nós experimentamos essa mesma realidade. Só que Paulo, então, quando ele está falando para a igreja, ele está dizendo: nós éramos assim. Nós éramos completamente assim. Ah, pastor, mas eu nasci dentro da igreja. Olha, o máximo que aconteceu contigo, o máximo, é que vivendo no meio da aliança, no meio do povo de Deus, e nós pregamos sobre isso em Gênesis, quando falamos sobre Ismael, né? Então o máximo que pode acontecer com alguém que nasceu dentro da igreja, é ser preservado de determinadas cicatrizes na alma. É o máximo. É o máximo. É gozar de uma certa graça comum que transborda do meio da graça especial de Deus no povo. Mas assim, você só nasceu ali no meio. Eu já falei isso em outros momentos. Eu nasci na igreja, mas não faço a menor ideia de quando eu me converti, de verdade. Eu sei que eu me converti, mas eu não sei quando. Eu realmente não sei quando. Eu não sei quando essa realidade fez sentido para mim, mas é uma realidade de repente. Eu realmente gostaria de lembrar disso, mas é uma realidade em que de repente você olha para um lado, você olha para o outro, e você fala assim: gente, tô crente. Tô crente, sou crente. Mas como assim? Tu estava ontem? Eu não sei, eu não sei, mas aquilo que eu fiz ontem, eu até estava lá, mas já era diferente, não é mais, eu não quero, eu não sei porquê. Não sei porquê. E eu já usei essa ilustração também para outros irmãos aqui, do feijãozinho no algodão. Só para eu saber, quem já me ouviu essa história de mim? Levanta a mão. Alguns. O feijãozinho no algodão, isso não é meu, isso é do Heber Carlos Júnior, numa aula dele da Conferência Fiel. A conversão, essa
ideia em que nós cristãos podemos falar do passado, e que já dizemos assim, não sou mais assim. Essa percepção clara de mudança é como você pegar um feijãozinho, né, aquela experiência que se fazia na escola, você vai lá, bota no algodão, tal, tampa, joga água, e dali a 3, talvez 4 dias, algo assim, você todo dia joga água, de manhã, aí de tarde tu olha, não tem nada, não tem vida, não vingou. Aí você continua jogando água, 2 dias, 3 dias, 4 dias. No quarto dia, lá para o meio da tarde, você entra no seu quarto despretensiosamente, e quando olha para a sua janela ali, que está pegando aqueles últimos raios de sol, você percebe que o algodãozinho, ele abriu no meio, e ficou visível uma pontinha verde, um broto, e você olha para aquilo e fala, deu vida, vingou. O que é a percepção clara de conversão? É o brotinho, porque você não sabe há quanto tempo essa semente está germinando lá no meio da terra, ou no caso do algodão. Você não sabe quando foi que morreu, você não sabe quando que aquilo começou a gerar tentáculos, que são as raízes, e começou a tomar conta do ambiente, e começou a transformar aquele ambiente, mas você sabe exatamente quando você se percebe crente. Vingou, deu vida. Isso é conversão. Isso é a conversão, é o processo da conversão. Mas Paulo então está dizendo, antes disso acontecer, nós éramos assim. Essa era a nossa condição. Não tínhamos nenhuma potencialidade de agradar a Deus. Nós éramos acostumados a viver assim. Uma ideia então de que para a humanidade, para o ser humano, é algo completamente comum não se importar com a vontade de Deus e viver a vida então satisfazendo determinados desejos, determinadas vontades. É incrível como que diante dessa realidade tão clara e de outros textos, nascem doutrinas ou se afirmam doutrinas como do livre-arbítrio. Irmãos, parafraseando Paulo aqui, o apóstolo Paulo, gradativamente, inclusive nessa plantação, nós vamos deixando o leite, o mingau, e trabalhando o nosso organismo para digerir pedra, para digerir rocha. Por isso que num sermão como esse, num sermão expositivo, nosso objetivo não é somente martelar o evangelho no coração de vocês, mas fazer com que a cabeça de vocês seja enquadrada, adequada à palavra de Deus, e não ao que você pensa. Irmãos, para falarmos de livre-arbítrio, é importante uma definição, e talvez uma das definições mais claras que existam é: o livre-arbítrio é a capacidade de fazer escolhas sem nenhum preconceito, sem nenhuma inclinação ou nenhuma disposição anterior à decisão. Para o arbítrio ser verdadeiramente livre, é preciso agir a partir de uma postura de neutralidade, sem absolutamente nenhuma tendência. O que significa isso? Significa que a suposta ideia do livre-arbítrio só seria verdadeira se você tivesse condição de tomar uma decisão completamente neutra, sem nenhuma predisposição anterior. E aí nós temos 2 problemas para isso. 2 problemas. Eu tenho que pensar devagar para não me perder, porque eu não anotei isso. E eu já estou pensando mais rápido do que eu estou falando. Nós temos 2 problemas
para isso. O primeiro problema é um problema moral. Por quê? Se a razão fosse neutra, não haveria nenhum tipo de juízo moral sobre a atuação. Entenderam? Vamos lá. José encontra os irmãos, né, no final da história, aquela coisa toda, e ele fala para os irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Todo mundo lembra disso? Sim. Porque o que os irmãos de José fizeram com José era mal. Não foi o ato em si de pegá-lo e vender como escravo, mas o motivo do coração de cada um deles. Se o ato em si de vender sem motivação fosse possível, eles estavam livres de juízo. Melhorou ou piorou? Ainda não? Ok. A boca fala do que o coração está cheio. Nós agimos e reagimos a partir do que pensamos ou das inclinações do coração? Das inclinações do coração. E aqui eu, inclusive, já estou entrando no segundo problema. O primeiro problema é que não existe decisão neutra, porque senão ela seria amoral. Não existe neutralidade. Toda decisão parte de um coração. Todos concordam comigo até aqui? Sim. Vamos para o segundo problema, então. Vamos para o segundo problema. Gênesis 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Toda decisão do coração humano será tomada e inclinada a partir de um coração que tem um desejo mal para sempre. Portanto, o que ele faz é julgado pelas razões do seu próprio coração. Deus não deixará impune as maldades humanas, porque as maldades humanas não são neutras, mas partem de um coração que não ama a Deus. Porque se amasse a Deus, não faria maldade. Veja o seguinte: uma coisa é livre agência, livre ação. Toda escolha é livre. Toda escolha é livre. Mas ela é determinada pelo coração. O coração do homem é bom ou ruim? Ruim. Então, qual vai ser a sentença do ato humano? Bom ou ruim? Ruim. Mesmo que ele faça coisa boa? Sim. Sim. Porque ele não está fazendo para a glória de Deus, mas para o crédito do seu próprio ego. Melhorou um pouco mais? Sim. Então, toda escolha do homem é livre, mas é determinada pelo coração. A sua motivação, o seu desejo interno vai determinar a sua próxima ação. Isso é livre ação. O homem possui o livre-arbítrio? Não, porque livre-arbítrio seria a liberdade espiritual em decidir o que é bom e o que é ruim. Só que o que a gente vai ver aqui no texto é que o homem não possui essa liberdade. O homem não possui essa liberdade, muito pelo contrário. Então, novamente, a escolha continua sendo sua. O problema é que ela é motivada pelo seu próprio desejo. E a Bíblia vai descrever, então, a humanidade como tendo, por exemplo, a mente entenebrecida. Palavra bonita, né? Isso aqui eu tirei de um livro. Entenebrecida pelo pecado. E tendo o seu coração maligno. Por exemplo, Marcos 7, 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba
a loucura. Então, o coração humano está cativado pelo pecado e é maligno. 1 Coríntios 2, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Qual é a ideia do texto de Coríntios? É que Deus é Espírito? Sim, certo? Por que o homem natural, ou seja, aquele que não nasceu de novo, aquele que não se converteu, não entende as coisas de Deus? Por que ele não consegue discernir espiritualmente? Porque espiritualmente ele está morto. É a realidade humana. Está morto. A Bíblia vai apontar também que o ser humano está debaixo do poder do diabo. Evangelho de João, qual é a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem. Vocês não creem. 2 Timóteo 2, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não... quem é que concede arrependimento? Deus lhes conceda não só arrependimento, também, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Deus é aquele que concede o arrependimento, trazendo um retorno à sensatez ao próprio Deus, sendo livre do laço do diabo, o que significa que aquele que não está em Cristo se encontra enlaçado, preso, escravo de um ser completamente maligno, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a vontade dele. Irmãos, não existe, sabe aquele negócio? Fulano é de Deus ou do diabo? Não, fulano está em cima do muro. Só esqueceram de falar para ele que o muro é do diabo. Quem construiu foi o diabo. Não existe reino das trevas, reino da luz e reino humano. Ao homem só cabe duas condições: ou ele se encontra na luz, ou se encontra nas trevas. Não há meio termo. É por isso, meus irmãos, e por tantas outras, que nós não orientamos, não indicamos, não carimbamos como positivo casamentos entre cristãos e não cristãos, porque é trevas tentando viver junto com luz, e vice-versa, e uma hora vai dar ruim. Não dá, difícil. Não significa que é proibido, significa que não deveria, por causa disso, porque não há neutralidade, só que a humanidade também é descrita estando num estado de escravidão e de vício. Onde se encontra então a humanidade? Segundo Efésios capítulo 2, o texto de hoje, escravo da carne, do mundo e do diabo, é o verso 2 e o verso 3. A humanidade se encontra então escravizada, seguindo a maneira de enxergar a vida e de conduzir a vida a partir deste mundo e do que o mundo afirma como se deve viver. Escravos do mundo, um sistema construído e constituído por homens e mulheres que odeiam a Deus, odeiam ao próximo, ainda recebem graça comum, por isso continuam respirando e vivendo, recebem dons e talentos de Deus para exercer beleza e doçura, e isso é graça comum. Alguém uma vez falou que se Deus retirasse a mão dele sobre a tua vida, antes ou depois da conversão, tá?
enfim, mas se Deus retirasse a mão dele, você, com o seu coração maldoso, seria capaz de transformar as ações de Hitler nas ações de uma freira. Se lhe fosse possível satisfazer tudo que o seu coração quer, você faria de Hitler uma menininha de meia 3x4, porque você seria muito pior do que ele, muito pior do que ele. E seres assim são os seres que construíram a nossa sociedade. Irmãos, diante de uma realidade bíblica dessa, dá para realmente ficar discutindo política e defendendo o candidato, depositando confiança em que essa turba vai realmente fazer alguma coisa que glorifique a Deus? A realidade humana é a realidade de seres que vivem satisfazendo a vontade de uma sociedade que o texto chama de mundo. E não só isso, escravo do mundo, mas escravo também da carne, satisfazendo as vontades da própria carne, seguindo e agindo conforme seus próprios desejos, conforme seus próprios pensamentos, sendo então intitulados, e aí a humanidade recebe um título: filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Irmãos, diante desse quadro, diante da realidade, Deus não deve absolutamente nada para a humanidade. É muito engraçado, né? Pessoas que vivem escravas desse mundo, satisfazendo os desejos do próprio coração corrupto. Isso é satisfazer a carne, é ter o coração inclinado para algo pessoal, e mesmo que seja preciso passar por cima de outro, e fazer até mesmo o outro sofrer, para que você tenha o senso de autossatisfação pleno, você vai fazer isso. E acontece uma tragédia na vida dessa pessoa. Essa pessoa olha para você, crente, e fala assim: esse teu Deus não existe, porque ele deixou isso acontecer. Meu irmão, Deus não tem compromisso absolutamente nenhum com você, nenhum. Deus não tem obrigação nenhuma para com uma humanidade que ama o seu próprio coração e tem prazer no pecado. E eles deviam, na verdade, se surpreenderem. Quem foi que disse isso? Me causa grande espanto, grande surpresa, o fato de Deus olhar para Esaú e Jacó e amar Esaú, amar Jacó. Gente, o estranho não é Deus odiar Esaú, não. O estranho é Deus amar Jacó, porque o padrão é: Deus não tem nenhum tipo de Deus não deve nada para a humanidade, nada. Tudo que ela faz é consequência do seu próprio desejo pecaminoso. E a ira de Deus, Romanos 3, se manifesta dos altos céus em permitir, em deixar a humanidade seguir conforme a sua própria conta. Como disse C.S. Lewis, salvação é o ser humano dizer para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade. E a perdição é Deus dizer para a humanidade: ok, seja feita a sua vontade, viva conforme a sua vontade. Irmãos, a ideia de sermos, da humanidade ser escrava do mundo, escrava do diabo, não significa, veja, escravo da carne, não significa que eles são possuídos por espíritos malignos, tá bom? Necessariamente não, alguns sim, mas necessariamente não significa que eles estão endemoniados, não significa necessariamente isso, mas o que significa é que vivem dentro da tirania das trevas, eles vivem lá dentro.
Tipo assim, por que Satanás parece que ceifa mais rápido, ou destrói mais rápido a vida de uns do que a vida de outros? Bom, eu não sei. Eu sei. Os que não estão em Cristo continuam sendo filhos dele. E aí, por exemplo, sabe aquele negócio? Fulana de tal vendeu a alma para Satanás. Né? O roqueiro tal vendeu a alma, e por isso que... Gente, o cara não vendeu a alma já era do Satanás. Não faz diferença. Não faz diferença. Já é dele, é dele. Ele pega, mata, destrói, faz o que quiser. Ele ciranda. Mas, sabe, esses crentes bobos, né, que ficam com essas histórias, esses negócios bobos, né, de Facebook. Não é que fulano vendeu a alma, não vou ouvir a música dele, não. Mas bobagem, né? Irmãos, sobre isso Calvino disse o seguinte: a Escritura frequentemente testifica que o homem é escravo do pecado. Com isso, ela quer dizer que o espírito do homem está de tal forma alienado da justiça de Deus, que nada concebe, ambiciona e empreende que não seja mau, perverso, iníquo e impuro. Pois o coração, totalmente tomado pelo veneno do pecado, nada manifesta além dos seus frutos. Todavia, não se deve deduzir daí que o homem peca constrangido por uma premente necessidade, porque ele peca com o consentimento de uma vontade bastante pronta e inclinada para isso, ou seja, ele sabe o que está fazendo, ele tem prazer nisso. Mas, porque o homem, pela corrupção dos seus afetos, detesta intensamente toda a justiça de Deus, por um lado, e por outro é veemente para com todo tipo de mal, disse que ele não tem o livre poder de escolher entre o bem e o mal. Isto é o que se chama de livre-arbítrio, que o homem não tem, porque ele vai continuamente ser inclinado para o mal. Martinho Lutero, falando do mesmo tema e comentando Romanos capítulo 13, ele diz o seguinte: nossos opositores perguntam, se não somos capazes de nada, para que servem então tantas leis, tantos preceitos, tantas ameaças, tantas promessas? Paulo responde nessa passagem: pela lei vem o conhecimento do pecado, pois pela lei não se obtém a justiça, mas o conhecimento do pecado. Pois o fruto, a obra, o ofício da lei é este: ser luz para os ignorantes e cegos. No entanto, uma luz que revela a enfermidade, o pecado, o mal, a morte, o inferno, a ira de Deus. Todavia, em nada ajuda, nem livra disso tudo. Ela se contenta em tê-lo manifestado. Ou seja, a lei de Deus revela, manifesta, mas só isso. Só isso. Depois de o homem ter conhecido a enfermidade do pecado, ele se entristece, se aflige, inclusive desespera. A lei em nada ajuda, muito menos pode ele ajudar-se a si mesmo. Torna-se necessária outra luz que mostra o remédio. Esta é a voz do Evangelho que mostra a Cristo, o libertador de todas aquelas coisas. A razão ou o livre-arbítrio não revelaria isso. Como poderia mostrá-lo se ela própria é treva, precisando da luz da lei para lhe mostrar a enfermidade, que não enxerga por sua própria luz, mas acredita ter saúde? Pastor Franklin Ferreira, comentando esse último trecho de Lutero, ele vai dizer o seguinte: portanto, a lei acusa, condena e conduz a Cristo, enquanto o Evangelho é o anúncio do perdão, a vida nova e vida nova, baseados não em realizações ou méritos, mas apenas na realização de Cristo. Diante da situação tão dramática para a humanidade, os reformadores ofereceram como remédio a justificação pela graça recebida pela fé somente, o artigo pela qual a igreja se mantém de pé ou cai. Este se tornou o eixo central da reforma protestante. E aí então no verso 4 nós temos o que muitos vão dizer, vão chamar, e o próprio pastor, pregador Martin Lloyd Jones vai dizer: ali está o Evangelho, mas Deus, diante de toda essa realidade humana, onde o ser humano não tem condição nenhuma de autoproclamar a sua salvação, onde ele não tem condição absoluta, onde não há livre-arbítrio, ou sim há livre-arbítrio, como eu falei, ele é livre para decidir,
a partir de um coração corrupto, que nunca vai agradar a Deus, que não vai querer as coisas de Deus. Então, quer afirmar livre-arbítrio? Que complete a sentença, é a partir desse sentido. O homem está morto em delitos e pecado, espiritualmente morto, não pode fazer absolutamente nada por si próprio, mas Deus, o maior e melhor mais de todos os tempos da palavra de Deus, talvez se encontre nesse verso, mais, porém, contudo, entretanto, todos condenados à morte eterna, caminhando a passos largos, e não é possível fazer nada, mas Deus vai dar o primeiro passo. Deus decidiu resolver esse problema, um problema que era exclusivamente humano e que ainda envolvia toda a criação, mas Deus, esse mais Deus, representa uma ruptura no sistema. Nós temos uma ruptura num sistema maligno de trevas, uma intervenção completamente inesperada, e veja que é uma intervenção da parte de Deus, não somente espiritual, ou espiritualmente, ou não somente usando um profeta, sabe, um servo humano. Esse mais Deus é uma intervenção, é uma ruptura, é uma invasão ao império das trevas, como algo que nunca se viu, nunca se passou pela mente humana, sabe? Olhos não contemplaram, ouvidos nunca tinham ouvido. Tem pessoas que leem esse texto, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou, e tem gente que acha que o texto está falando do céu. O texto não está falando do céu. O texto está falando que não foi possível passar pela mente humana, dos mais sábios, dos reis, de ninguém, o que Deus fez em Cristo Jesus para o nosso bem e para o louvor da glória dele. Uma ruptura. Deus se manifestou em carne e pessoalmente se meteu no meio do problema. Irmãos, vocês conseguem perceber a graça nisso? Deus não devia nada para a gente, absolutamente nada. Nós caminhávamos sorrindo para o inferno, mas Deus resolveu se tornar um ser complexo, assumindo não somente uma parte espiritual, mas acoplando a si próprio algo material e físico, e se meteu num problema que ele não tinha nenhuma obrigação de se meter, mas Deus quis mudar a nossa história, e sim, então, cristãos, e somente cristãos, podem afirmar, éramos, estávamos, vivíamos assim, e de certa forma, irmãos, todo cristão é ex alguma coisa. Já viu aquele negócio, o cara vai dar testemunho, porque eu era um bêbado, vivia drogado, né? Fizeram até uma música ridícula, de chacota assim, né? Mas todo cristão, ele é um ex alguma coisa, nem que seja um ex auto-idólatra, o Senhor então nos coloca de uma maneira presente, Ele não vai nos colocar numa realidade celestial, mas já somos chamados, vistos como justos e perfeitos aos olhos de Deus. Deus nos fez então, no verso 7, nós vemos, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Deus fez de você e de mim, se é que você é crente. Deus fez, se não for, isso não é para você, né? Deus fez do cristão os seus totens pessoais, sabe? Nós nos tornamos o exemplo vivo e perfeito do quanto a graça dele é suprema e rica. É mais ou menos assim: olhe corajosamente para a sua vida e para o seu coração, e tente imaginar uma vida e um coração sem Deus, como você já foi um dia. Mas pastor, novamente eu nasci na igreja. Você devia ser um religioso muito sem vergonha, muito malandro, que se achava melhor do que todo mundo porque fazia coisa boa na igreja. Era um religioso que ia para o inferno, dizimista, tomava ceia, mas não valia nada,
valia nada. E hoje, vale por causa de Cristo. É por causa de Cristo. Nós nos tornamos o exemplo vivo e perfeito do quanto a graça dele é suprema e rica. Jesus revela o quanto Deus é bom. Onde? Na cruz? Bom, na cruz ele revela a ira de Deus, ele revela a justiça de Deus sendo aplicada, e sendo aplicada ao não convertido, quando esse não convertido rejeita o sacrifício de Cristo, seguindo o desejo maligno do próprio coração e rejeitando o sacrifício de Cristo. Entenda a linguagem. O rejeitar aqui é simplesmente dizer: o meu coração é cativado por si próprio. Por si próprio. E por que a cruz já manifesta a ira de Deus sobre o que não se arrepende do seu pecado? Porque aquele que não crer já está condenado, assim como que aquele que crê está salvo. Não vai ter um julgamento para ver se o cara vai ser condenado. O que não crê já está. E a cruz é o ponto que define isso. Aquele que não crer já está condenado. Já está condenado. Porque segue os próprios desejos do seu coração. Alguém pode vir a dizer o seguinte: mas pastor, isso é injustiça da parte de Deus. Ora, seria injustiça da parte de Deus se ele permitisse que toda a humanidade fosse para o inferno? Não. Ele não tinha obrigação nenhuma de salvar ninguém. Se houvesse uma fila indiana e um abismo, e todos caminhando para cair, se jogar nesse abismo, já tem essa, né? Pecado a gente não cai, gente, a gente pula, a gente se joga. Cair em pecado, não. Tu se jogou, tu planejou e pulou, né? Mas tem uma fila indiana. Seria injusto da parte de Deus que todos perecessem no abismo? Não, ele continua sendo justo. Ora, então a justiça já está manifesta aqui, em que um ser santo, supremo e poderoso não irá tolerar fagulha de pecado e afronta. E como que a graça se manifesta? Em que nesse processo ele tira alguns. Por que, irmãos, que ele só tira alguns? Irmãos, eu não sei. Eu não sei. Paulo disse o seguinte: bom, eu sou o pior dos pecadores. Talvez seja por isso. Talvez Paulo devia ser o primeiro pior, nós somos os milésimos, quinqualésimos, sei lá. Sei. Não sei. Mas o ponto não é esse. O ponto é perceber qual era a realidade humana antes de Cristo, antes dessa graça e fé, o que nós merecíamos e como nós lidamos agora com isso. O que seria de você se o Senhor não tivesse te salvado? Spurgeon dizia que ele não ia querer salvação, não. Ele ia querer continuar servindo o seu próprio coração. No convertido, Jesus revela a ira de Deus com a justiça aplicada, mostrando o tamanho da nossa malignidade, em que Deus mostra ali, e mostra destruindo Jesus Cristo em nosso lugar, nos substituindo por Ele, fazendo Jesus receber o castigo que era seu. Sim, a cruz também revela o amor, né? João 3,16 e outros textos, porque Deus amou o mundo tanto, que deu o Filho dele. Mas o texto diz que o amor e a bondade de Deus aqui, também podem ser revelados de outra maneira, porque nós somos feitos troféus da graça de Deus. Por intermédio de Jesus, a vida do cristão se apresenta como o produto final da obra de Jesus, e em Cristo nós somos não apenas perfeitos, veja isso, em Cristo nós não somos apenas perfeitos, mas revelamos graça, amor e bondade do Deus Criador e Santo. Nós revelamos a bondade, o amor e a graça de um Deus que é santo para todas as outras criaturas. Irmãos, lembram-se de Nárnia? O menino Edmundo fez lá besteira, foi parar no castelo da feiticeira branca, se rendeu aos
às tentações, aos desejos e tudo mais, traiu seus irmãos, criou uma confusão terrível. Pelo que ele fez, ele tinha que morrer, porque traiu a família. E no mundo épico de Nárnia, se o Edmundo morre, porque precisava de 4 humanos, 4 crianças para assumir o trono na história, para haver uma redenção final de Nárnia, e se uma das crianças morre, a feiticeira ganha, acabou. Irmãos, como Edmundo é nomeado no final do filme? Não sei se vocês vão lembrar, cada um recebe um título: Pedro o Grande, Susana Gentil, Lúcia alguma... Isso. Pedro o Justo. Perdão, Edmundo o Justo. Edmundo o cara que criou todo o problema, ele carrega agora um título para toda a eternidade, sendo exposto. O tamanho da bondade e da graça de Deus na sua vida vai ser diretamente proporcional ao seu reconhecimento pessoal do quanto você por dentro, espiritualmente falando, fede a desejos de autossatisfação, a desejos de glória pessoal, a desejo de ser reconhecido maior e melhor do que o outro que está do seu lado. Se isso não for claro, a contrapartida, que é a graça de Deus, vai ser pequena, vai ser muito pequena. Irmãos, do verso 8 ao verso 10 então, e aqui eu vou correr um pouco mais. Irmãos, eu vou confessar um negócio para os irmãos, é por isso, eu acho que não sei se eu já falei isso com o Marcelo, é por isso que eu não gosto de pregação em série. Não sei se vocês já perceberam isso, eu gosto assim, a gente expõe livros. Esse negócio de pregação em série, que tem que ficar preso àquele tema, naquele domingo, porque do outro domingo tem que ser outro tema, irmão, isso é terrível. Você tem que pegar um texto como esse e ficar só na superfície. Felizmente, é uma realidade. Tem que ficar na superfície, não dá para aprofundar. Eu acho que domingo que vem é somente a fé, né? Está aqui dentro. Irmãos, vamos andar aqui. Nós somos salvos então pela graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não é por obras. A salvação, meus irmãos, não é uma recompensa pelo bem que nós fizemos. Portanto, nenhum de nós pode ter qualquer mérito sobre a salvação, para que ninguém se glorie, porque só lhe deu glória. Está vendo aí o último ponto? Porque a glória pertence somente ao Senhor, somente a Deus. Temos então aqui, meus irmãos, uma graça que nos constrange. A gente olha então para essa realidade, olha para o que Jesus fez e Paulo vai dizer isso. Você consegue perceber então que você não pode fazer absolutamente nada para ser salvo? Nada, não há nenhuma obra que te ajude. Você não pode, a ideia de que somos feitos troféus de Deus, né? Imagine uma sala de troféus, né, na eternidade, onde o Senhor, com orgulho, olha para nós e diz aos anjos, aos santos anjos, e expõe para toda a criação: este é o meu povo. Veja, com orgulho, né? Nós somos os troféus. Imagina a sala de troféus. Será realmente que nesses troféus existe algum dedo pessoal seu em que você auxiliou Deus para ser salvo? E esses troféus não são então todos e completamente de Deus, mas há uma parte sua envolvida? Percebem como é loucura então afirmações contrárias a isso? Como que é dividir e roubar a glória de Deus, ou tentar roubar parte da glória de Deus para si próprio?
Uma salvação, então, através da fé. Recebemos essa graça mediante a fé, que é a maneira em que Deus entrega tudo isso para a gente. É por meio da fé. Veja, somos nós que cremos. Deus não crê por nós. Nós que cremos. Todo aquele que crer não vai ser consumido. Todo aquele que crê. Logo, então alguém pode dizer: então essa é a minha parte na história, é crer. Eu vou crer. Esse é meu mérito, essa é a minha contribuição. Só que Paulo vai dizer: isso não vem de vós. A própria fé para receber a graça é dom de Deus. É uma fé que não é nossa, mas é dom de Deus. A própria fé em Jesus não vem de vocês. Até a dádiva, até a fé é dádiva de Deus. Atos capítulo 13, o apóstolo Paulo vai estar junto com Barnabé, está pregando lá aos gentios, enfim, tem várias situações no capítulo 13, então, várias problemáticas, uma confusão acontecendo, só que no meio disso tudo, enquanto Paulo e Barnabé pregam, alguns vão crer. E lá no verso 48 vai dizer o seguinte: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Todo aquele que nele crer não vai perecer, mas só vai crer aqueles que o Pai deu a fé para crer no Filho. Quem são esses que estavam destinados para a vida eterna? Eles não foram destinados, vejam, porque eles creram, mas sim, eles só creram porque estavam destinados para isso. Quem está então no grupo que vai exercer essa fé? É o grupo que Paulo explicou lá no capítulo 1 de Efésios. Um grupo que foi selecionado para ser de Deus, antes da fundação do mundo. Efésios, capítulo 1, verso 3, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Deus te deu fé para você acreditar. Estávamos completamente mortos, sem possibilidade alguma de discernimento espiritual. Há uma ilustração do milionário e do mendigo, em que o milionário, essa ilustração não é minha, essa é do Emílio Garófalo. O milionário, ele olha o mendigo e diz o seguinte: veja, eu tenho R$1 milhão para te dar. Eu tenho R$1 milhão para te dar. E eu quero te dar R$1 milhão. Mas existe uma condição. Para eu te liberar R$1 milhão, você tem que me dar R$20. O mendigo olha para ele e diz: eu não tenho R$20. E o milionário diz: não tem problema, toma. Aí o mendigo devolve e ganha R$1 milhão. Fé é dom de Deus, em que Ele nos dá para recebermos graça. Irmãos, é graça no início, é graça no meio, é graça até o fim. Desta doutrina, ou esta doutrina é o artigo pela qual a igreja se mantém sadia de pé, ou cai. Se dependêssemos de nós, talvez nós diríamos: veja,
se a fé realmente fosse nossa. Talvez nós diríamos o seguinte: Deus, o Senhor é bom mesmo, mas sem mim nada podeis fazer. Se a fé fosse algo humana, de alguma forma, de algum sentido, seríamos seres mesquinhos e arrogantes, que olharíamos para Deus e diríamos o seguinte na cara dele: se não fosse por mim, você não me salvaria. Se não fosse por mim, você não teria poder para fazer absolutamente nada, e o teu filho ia ter morrido em vão. Portanto, nesse troféuzinho, bota meu nome, pode ser pequenininho, mas pode botar meu nome aí embaixo. Só que isso é tentar roubar a glória de Deus. Todo sistema de salvação que tente incluir o mérito humano está roubando de Deus. Emílio Garofalo. Tem que citar a fonte, né? Senão é plágio. Não roube a glória de Deus. Deus então é o único agente da nossa salvação, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Somos feituras, somos os produtos, somos os entregáveis de Cristo, sabe? Os resultados do trabalho de Cristo. Essa salvação então, mediante a graça, através da fé, tem um ponto central: Jesus Cristo. Tudo se converge em Jesus Cristo, aquele que na eternidade decidiu voluntariamente encarnar, aquele que viveu uma vida sem pecado, aquele que morreu na cruz em favor dos seus, aquele que pagou as dívidas do seu povo eleito. E com isso, boas obras foram preparadas para que nós andássemos. Esse foi o resultado visível. Eu não vou me deter mais nesse ponto. Poderia, mas não quero cansar mais os irmãos. Mas o fato que até, irmãos, se até as boas obras que a gente faz não é nossa, é muita arrogância dizer que Deus depende da minha decisão pessoal para ser salvo, quando toda a palavra de Deus diz que nós não temos condições nenhuma para isso, e que Deus não divide a glória dele com absolutamente ninguém. 4 aplicações rápidas, 4 evidências de que você abandonou essa doutrina. E essas aplicações aqui, parte delas, citando fonte novamente, isso é o bom de você ser fiel à palavra, né? Porque a verdade é a verdade em qualquer lugar. E como os puritanos se citavam uns aos outros o tempo inteiro que a verdade é única, não há problema nenhum em você dizer: isso não é meu, mas é de alguém que estudou, talvez um pouco mais, com certeza um pouco mais do que eu. 4 aplicações que eu achei pontuais do Iago Martins sobre esse tema. Primeiro, evidência que você abandonou o sola gratia, o somente a graça. Você ainda acha que merece bênçãos especiais quando faz tudo certinho. Tu faz tudo certinho, e tu olha para Deus e cobra. Você realmente acredita que merece alguma coisa especial porque fez tudo certinho. Você acha que Deus tem que te dar alguma coisa a mais, tipo um presente extra. Você acha que coisas boas estão acontecendo na sua vida porque você está agindo bem. Veja. Por isso você tem pontos com Deus, tem algum mérito, para que Ele te devolva o que você fez de bem. Só que esse é um sentimento contra a salvação pela graça e contra o relacionamento pela graça. Se Deus realmente fosse responder a você a partir de coisas boas, quando você fizesse coisas ruins, Ele também não teria que responder? E se isso fosse uma realidade, como é que tu ainda está vivo aqui, cara? Porque nós fazemos muitas coisas ruins, ainda, o tempo todo. Segundo, você abandonou a doutrina de somente a graça quando você acha que Deus vai te punir porque você fez coisa errada.
As coisas na sua vida vão dar errado porque você pecou de alguma forma. Porque você agiu errado, deixou o peixe morrer, chutou o cachorro, sei lá. Brigou com o marido. Você então está esperando Deus vir com a mão pesada para te punir. Você está esperando Deus fazer você perder o emprego, bater o carro, perder marido. Porque você agiu então de forma errada, você espera que Deus lhe trate como você trata Ele. E esse é um sentimento contra a graça. Sim, Deus pode sim nos punir e vai nos punir. Vai vir com vara, mas com correção e instrução para os filhos. E isso porque nós somos amados. Amados. Mas não podemos achar que uma relação diretamente proporcional entre o nosso tratamento com Deus e o tratamento de Deus com a gente. Como filhos, sempre estaremos dispostos à punição, porque erramos e pecamos ainda, e muito. Mas não podemos viver assombrados com o risco iminente, sabe, de uma tragédia na vida por conta de pecado que a gente comete. Vai ter uma tragédia na minha vida, o Senhor vai vir pesando a mão sobre mim, porque é um pecado cometido, você abandonou a graça e voltou a construir uma ponte com a divindade através dos seus próprios méritos. Tem que realmente se arrepender do seu pecado, que é esse: amar mais o que você supostamente pode fazer do que o que Deus definitivamente fez na cruz, e confiar mais no que supostamente você pode fazer do que Deus fez definitivamente com o Filho dele na cruz. Abandonar a graça é amar mais a sua própria obra do que a obra de Cristo. Nós não merecemos absolutamente nada, tudo é dado de graça, por graça. Me lembro uma vez de uma pessoa que veio me perguntar sobre dízimo, e falou assim para mim: não, mas o padrão do dízimo é assim. Eu devolvo para Deus 10% que é dele e fico com, e os 90% é meu, fico com o resto. Na hora eu tive um insight que depois eu falei assim: rapaz, o Espírito falou, porque nem eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei: não, irmão, Deus te deu tudo, e para que teu coração não ficasse preso a isso, Ele mandou que você entregasse para Ele 10% de volta, e permitiu que os 90% que é dele, você use, lembrando que tem que ser usado com sabedoria, porque não é seu, é dele. Os 10%, os 90% que te sobram não são seus. Graciosamente, Ele permitiu que você usufruísse durante 30 dias desses 90%, porque nos próximos 30 dias Ele vai de novo te dar 100%, e vai dizer: não se apegue a isso, não confie nisso, entregue 10% para o sustento da obra e tudo mais que você já sabe, e gastem com sabedoria os outros 90%, porque isso não é seu, é graça. É graça. Terceiro, caminhando para fechar, você se sente espiritualmente superior a outras pessoas quando você anda bem, e inferior a outras pessoas quando você anda mal. Então você abandonou a graça quando você passa a ter esse tipo de termômetro, né, de relacionamento. E por último, você abandonou somente a graça quando você olha mais para você do que para Jesus. Quando a tua felicidade depende mais da tua capacidade de fazer coisas certas do que da sua capacidade de olhar para o que Jesus fez. Você abandonou a graça. O artigo pelo qual então a igreja se mantém de pé ou cai. Você quer ver um poço de gente doente,
poço de doentes mentais, um poço de problemas emocionais. É você frequentar lugares que te ensinam a roubar a glória de Deus. São lugares que vão te fazer ser orgulhoso porque você é mais espiritual do que outro. São lugares que vão fazer você ficar muito mal, porque eles vão dizer que você tem que ser bom. E você não é bom. Mas você é um pecador arrependido, que precisa estar sendo exposto constantemente ao Evangelho da graça, para poder sorrir e carregar o peso, não carregar o peso da própria existência, mas trocar pelo fardo leve e suave, que é o próprio Cristo, que já carregou esse peso por você. E eu fecho então com o final de Efésios, capítulo 6, verso 24. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade. Amém. Amém. Irmãos, me perdoem pelo sermão longo. Novamente é por isso que eu não gosto de série de mensagens nesse estilo, né, de temático. Mas eu acho que alguns textos precisam ser expostos como se você fosse morrer amanhã. E assim, tem que falar tudo, porque você não sabe. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Gostaria de pedir novamente a Marcelo nos conduzir em oração. Eu impetro a bênção. Quero agradecer a visita dos nossos amigos, irmãos. Bom tê-los aqui conosco. E espero que o cumprimento do sermão não os assuste, mas que voltem outras vezes. Normalmente eu dividiria esse texto talvez em 2 sermões. E, bom, irmãos, temos ao final ainda café, água, um tempo de comunhão. E talvez um grande desafio durante a semana é perceber as suas ações, suas atitudes, e como que elas se coadunam, como caminham juntos com a doutrina da graça. Como que você reage a certas questões da vida. E coloque a graça diante dessa realidade. E diante da realidade da graça, haja com graciosidade para com os outros.